Olá, queridos amigos e amigas, sejam bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando aqui em nosso canal mais um estudo e eu quero pedir a você que curta, que compartilhe esses vídeos nas suas redes sociais, que possa convidar mais um para compor a nossa comunidade. Hoje nós estamos começando mais um episódio aqui em nosso canal e nós falaremos desta obra Os Quatro Evangelhos, de J.B. Rustang, Erros de uma Doutrina Anticristã, ou também conhecido como Rustanguismo. Nós usamos como fonte de pesquisa a obra O Verbo e a Carne, afirmando já de início que os quatro evangelhos, o rustanguismo, ela é uma doutrina não espírita, então ela não trata de espiritismo. Ao contrário, ela vai contra os princípios e postulados espíritas. Como não é diferente, hoje traremos para vocês mais algumas questões que levam todos nós a refletir por que esses quatro evangelhos, por quase um século, ficou aí compondo documentos como obra indicada pelo órgão máximo aí de unificação. Os quatro evangelhos de J.B. Rustang, a nosso sentir, é um cavalo de Troia no espiritismo. O J.B. Rustang, ele seria uma personagem reconhecida pelo espiritismo francês. Tivemos recentemente um depoimento através de entrevista, onde naquele canal um representante da Federação Espírita Francesa afirmou que J.B. Rustang é um ilustre desconhecido do movimento espírita francês. Se assim o é, por que no Brasil nós temos aí aqueles teimosos que ainda querem utilizar essa obra por um motivo ou outro? Entendemos que não são espíritas. O que é exigido do espírita no combate a essas ideias fantasiosas, ridículas mesmo, do rustanguismo? Ao final desse vídeo você ficará sabendo. E o que diz aquele que busca ser o verdadeiro espírita diante dessa frase? Essa frase, do começo ao final desta obra, Os Quatro Evangelhos, você a verifica. Segundo a letra, sob a capa do mistério, sob o prestígio do milagre. Que frase estranha, não espírita. Paulo nos ensinou para retirar da letra que mata o espírito que vivifica. Capa do mistério, o espiritismo é fé raciocinado, que não quer é mistério. Prestígio do milagre, o espiritismo já provou por leis naturais que isso não existe. Fica aí para vocês fazerem uma reflexão. Vamos ao nosso encontro de hoje, onde na obra O Verbo e a Carne encontramos no capítulo 11 o título Os 10 Mandamentos, que vai falar um pouco sobre os quatro evangelhos e sobre um tema importante que nós não podemos deixar passar ao largo, porque vai ofender um dos mandamentos, talvez que seja dos mais caros para todos nós os espíritas. Eu lembro a você que a obra Os Quatro Evangelhos, ela foi anunciada aqui no Brasil como uma complementação da obra de Kardec. Por tudo que a gente já conversou aqui nesses vários encontros que tivemos, você já percebeu que não complementa nada, pelo contrário. Se não procura contribuir, procura destruir. É o famoso cavalo de Troia do espiritismo. E ela também foi defendida por muitos como a última palavra da doutrina espírita. Lê do engano. Não é a primeira, nem a segunda e muito menos a última. Não é palavra alguma sobre espiritismo. E nós então questionamos: essa obra foi realmente estudada em conformidade com os princípios e postulados espíritas? Foi colocado por aquele estudante lado a lado?
Você estudou a obra espírita, a revista espírita, as 5 obras espíritas, as demais obras de Kardec? Você visitou o catálogo racional? São perguntas. São perguntas. Quais são as respostas? Uma análise fria desta obra vai demonstrar que ela fere de morte alguns princípios do Espiritismo, que são solidariedade e fraternidade. Mas ela também vai de encontro à igualdade, conforme a entende Jesus, e eu diria mais, ela é contra a própria caridade como a entende Jesus. Lá no está dito benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, a 886. Pois é, no nosso entender também vai de encontro, ou seja, é contrária às leis morais estabelecidas em O Livro dos Espíritos. Uma vez que os próprios espíritos vão responder para Allan Kardec que a lei de justiça, amor e caridade, ela é a representação dos 10 mandamentos, resume os 10 mandamentos, ou resume as demais leis morais que podem ser comparadas aos próprios mandamentos da lei mosaica. Mas por que nós estamos falando aqui de Moisés, de mandamentos? Vamos lá então. Uma análise fria que a gente acabou de dizer, né? Então vou pegar só o primeiro mandamento. E tem instruções nessa obra sobre o não matarás. Diferentemente daquilo que nos ensinou Jesus, o nosso modelo e guia, conforme a questão 625 de O Livro dos Espíritos, esta obra ela explica e justifica de um modo muito absurdo uma matança pela espada. E aí eu pergunto, então Jesus, lá naquela ocasião da prisão, da sua prisão, que Pedro então desembainha sua espada, ele corta a orelha do centurião e Jesus determina a ele para guardar a espada e vai dizer para ele que aquele que fere pelo ferro, pela espada perecerá. Será que Jesus mentiu? Mas aí deturpa-se mais ainda, porque vai buscar alguns princípios espíritas que tratam de determinadas questões e explicam de um modo inadequado que aquela mente ainda em formação, aquelas criaturas que estiverem ainda na infância espiritual, pode entender, compreender de modo irregular. E aí vai sofrer muito tempo, porque quando você se habitua ou você apreende algo, para você depois se desvencilhar desse algo, é muito difícil. Então, olha a explicação para a passagem em Êxodo, capítulo 32, os versículos 26 a 29. Lá diz assim: Filhos de Levi, disse-lhes ele, eis que, diz o Senhor, o Deus de Israel, ponha cada homem na cintura a sua espada, passai e repassai através do campo de uma porta a outra, e que cada um mate o seu irmão, seu amigo e aquele que lhe for mais chegado. Os filhos de Levi fizeram o que Moisés lhe ordenara, e houve cerca de 3.000 mortos nesse dia. Então Moisés lhe disse: Tendes cada um de vós consagrado vossas mãos ao Senhor, mesmo matando vosso filho e vosso irmão, a fim de que a bênção de Deus vos seja dada. Eu ganhei uma bênção porque eu matei o meu irmão? Será que as nossas parábolas contadas por Jesus são mentirosas? Eu acredito que não. A explicação, então, agora dos ministros. Eles vão dizer o seguinte: entre os encarnados da geração que nós estamos referindo, ou seja, aquelas pessoas da época de Moisés, tinha uma categoria de espíritos com muitos assassínios a expiar, que eles cometeram. E nessa época acontecia demais esses assassinatos. Acabou de acontecer, inclusive a mando de Moisés pela passagem, eles estão querendo conciliar essa passagem, dar uma explicação que de fato vai contra os ensinos de Jesus, do Evangelho do Cristo.
Eles continuam dizendo: os que tombaram mortos aos golpes dos levitas tiveram uma sorte prevista e por eles pedida. Sorte prevista e por eles pedida. Porquanto uns pertenciam à categoria dos que haviam tomado por missão manter na terra e popularizar a ideia da unidade de Deus. Mas eles pediram o seguinte: se a gente pisar fora ali e não der conta dessa tarefa, então a gente quer essa morte, se a gente faltar nesse compromisso. Pertencendo os outros à categoria de espíritos que tendo de expiar assassínios por eles cometidos anteriormente, pediram a mesma expiação e a enfrentaram. Estão explicando essa passagem do Êxodo. Gente, não há nada mais contrário à lei de amor que nós aprendemos no Espiritismo: fraternidade, solidariedade, indulgência, benevolência para com todos, perdão das ofensas. Fora da caridade não há salvação, pelo amor de Deus, gente. Aonde que nós estamos querendo chegar com essa historinha? Foi assim que nenhum golpe se perdeu, porque em circunstâncias tais como deveis compreender, os espíritos protetores, prepostos a vigiar as provas e expiações de cada um. Gente, tem espírito vigiando prova e expiação. Você não tem livre-arbítrio, você não tem escolha. A prova, ela não é circunstancial, né? Gênero. Não, a prova você está escolhendo especificamente. Eu quero morrer desse jeito. Gente, nós escolhemos gêneros de provas. Está muito claro no Livro dos Espíritos. E aí continua: como deveis compreender os espíritos protetores, né? Tralalá, para que eles cumprissem impelindo os culpados ou dirigindo as espadas dos que a acutilavam, faziam que aqueles recebessem os golpes que os prostrariam. E aí eu pergunto: mas e o não matarás, lá do Moisés? Aí é o Moisés, o Elias, o João Batista, Mateus, Marcos, Lucas, João Evangelista, além dos apóstolos, assinam essa explicação e vão endossar a matança. Então é não matarás, não, é pode matar. Dependendo da circunstância, você mata para nós. Porque aí você está matando em nome de Deus. Não tem morte no nome de Deus. Não tem Deus dos exércitos. Compreensão errada, povo primitivo, mundo primitivo. Segundo a revelação, vem transformar aquela ideia em lei de amor. Então tem 613 mandamentos, sendo parte desses mandamentos os 10 mandamentos divinos, lei de Deus, imutáveis, o restante lei humana, porque Moisés também era legislador daquele povo, além, né, de ser o guia espiritual. Então tem muita coisa aí que é preciso compreender melhor. E aí eles vão dizer, os ministros de Deus: este mandamento muito vago, não matarás, é vago. Em seu enunciado tem um alcance maior do que o supondes e ultrapassa de muitos limites do vosso ser. Está chamando a gente de burro, que a gente não entendeu o que é não matarás. Em cada uma das fases do seu passado, a humanidade o interpretou segundo suas necessidades. Que necessidades? Não matarás é não matarás. Não tem interpretação segundo ou conforme. É não matarás, desde aquela época. Se as pessoas não conseguiam entender que não podia matar, que estava ferindo um mandamento divino, uma lei de Deus, porque Deus é vida. Por isso que é o Deus vivo. Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. Então não matarás mesmo. Em cada uma das suas fases do seu futuro também vai interpretá-lo de uma maneira a lhe ampliar a inteligência e aplicação. Pessoal, sofisma, viu? Sofisma, fica andando, tocando piorra, não explicou nada. E aí aquela ideia lá tá errado. Alguém cometeu o crime. Então é por isso que nós vamos encontrar Jesus como o novo Adão, aquele que de fato ele cumpre todos os mandamentos que constam da lei de Deus, está em perfeita comunhão, nada tira a serenidade de Jesus no cumprimento da sua meta. Nem aquele momento em que ele vai caminhar para a cruz, nem aquilo. Ele estava tão tranquilo porque é espírito puro, que não, infalível, Messias, né? O Cristo de Deus. Então, enquanto o nosso é breve, eu deixo aí para você fazer a sua reflexão. A gente conclui sobre esse tema, os 10 mandamentos. A gente pegou só uma ideia ali para mostrar para vocês
que é estranha essa obra é muito estranha, ela não trata de espiritismo, ela vai contra o espiritismo, é um cavalo de Troia, né? Então a obra Os Quatro Evangelhos não acolhe o mandamento, não matarás, e ao contrário vai deturpá-lo. Criou, ao que parece, uma categoria de espíritos que, ao contrário de velarem por nós, na condição de protetores, eles são os coordenadores das matanças coletivas, né? Então, dentro dessa ideia aí, está muito mais para demônio do que para protetor. A obra também tentou, ao seu turno, explicar como ocorrem questões que envolvem provas e expiações. Então, você quer aprender prova e expiação, não é nessa obra que você tem que estudar, senão você vai trombar com o fenemê na descida aí, na banguela. Tá? E trouxe a ideia de karma, né? Que também não se encontra no espiritismo, porque sorte, escolha, é assim, vai ser dessa forma, não funciona, não tem isso no espiritismo. O espiritismo considera várias questões sobre causa e efeito, sobre provas e expiações, e também recordando a você que causa e efeito, sendo um princípio espírita, ele nada tem a ver com a ideia do karma. Totalmente ao contrário. O José Herculano Pires explica isso magistralmente. Os quatro evangelhos possuem várias ideias ridículas. Infelizmente, a gente está expondo essas ideias aqui e também nos expondo ao ridículo, porque trazendo essas ideias para vocês é muito estranho. Né? Porque a gente já devia ler e perceber, falar assim, nossa, isso aqui não tem nada a ver com o espiritismo, mas tem defensor, então a gente precisa combater, porque é o cavalo de Troia. Senão tem gente que fica achando que quem defende os quatro evangelhos é um espírita. Ah, tô com raiva do Beto, porque ele tá assim, ele tá dizendo... Não, gente, é espiritismo e não espiritismo. Você pode professar a fé que você quiser, concordar com a obra que você quiser, usar a obra que você quiser. Não no espiritismo. No espiritismo, não. Na filosofia espírita, não. Não tem lugar. Não dá liga. Então, aqui a gente está incorrendo no mesmo ridículo em apresentar essas ideias para vocês, porque elas estão lá, né? E elas são inconciliáveis com a teoria espírita. E hoje a gente falou de mais uma delas. Essas explicações estranhas, mostrando que a obra Os Quatro Evangelhos nada tem de espiritismo, né, pessoal? Então, era isso que a gente tinha para o nosso encontro. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, por favor, curta, compartilhe aí nas suas redes sociais para aumentar o alcance. Não deixa de convidar mais amigos e amigas para compor a nossa comunidade e crescer cada dia mais. Convida sempre mais um para vir somar conosco. Pessoal, foi isso. Um abraço. Eu vou encontrar vocês num próximo vídeo. Até lá!